Podcast da Lesp está no ar e hoje a gente vai conversar muito sobre turismo com o secretário de Turismo do Estado, Roberto de Lucena. A gente vai entender diversos programas que tem na secretaria, também o desempenho do turismo em 2023, as expectativas para 2024. Então, secretário, obrigada por participar aqui com a gente. Anônima, uma satisfação muito grande conversar com você, com todos os nossos amigos e falar sobre um tema que para mim é palpitante. É uma pauta positiva e é uma mala de boas notícias. Exatamente. Inclusive, a gente até fechou 2023 com uma ótima notícia, né, pro setor de turismo, que fechou aí o ano com uma movimentação financeira que foi ali recorde. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse resultado. O que justifica ele? Olha, o turismo no estado de São Paulo já representa quase 10% do PIB do estado. Nós estamos falando de uma movimentação de mais de 300 bilhões de reais nessa cadeia econômica do turismo, que é composta por mais de 52 setores econômicos. Essa cadeia emprega hoje em São Paulo quase 900 mil pessoas diretamente, são quase 900 mil empregos diretos. Para cada emprego direto, o turismo produz 2 empregos indiretos. Então nós temos aí um estoque de mais de 2 milhões e 400 mil empregos diretos e indiretos produzidos pelo turismo no estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas entende turismo como negócio, como agenda econômica. E isso, evidentemente, facilita muito o nosso trabalho com respaldo do governador, com apoio de toda a estrutura de governo, compreendendo que é desenvolvimento econômico e, portanto, é também desenvolvimento social. Já foi possível recuperar um pouquinho daquele tempo ali parado, né? Porque o turismo foi um dos que mais sofreu com a pandemia. Já foi possível recuperar? O turismo foi o primeiro setor a entrar em crise e o último setor a sair da crise. Ele foi, com certeza, o setor mais afetado da economia nacional. No ano passado, nós finalmente deixamos para trás essa fase de perdas do turismo. Nós já não estamos mais falando em recuperação da pandemia, nós já estamos falando em crescimento, em expansão. Em 2023, nós produzimos, por exemplo, quase 60 mil novos postos de trabalho. Em 2024, nós estaremos produzindo aproximadamente 50 mil novos postos de trabalho. Então, o setor está gerando emprego, renda, é um ambiente muito favorável para o empreendedorismo e nós estamos trabalhando oportunidades para atração de investimentos no turismo no estado de São Paulo. Até falando, né, que recentemente, agora em fevereiro, a secretaria participou, né, fez ali um fórum, o governo, aliás, promoveu, e a secretaria participou do fórum para atrair investimentos para o turismo aqui do estado. Então, qual que foi o resultado? Até foram apresentados projetos, né, foram 34 projetos apresentados. Eu vou citar aqui alguns deles que acabam saltando mais aos olhos, que é readequação do edifício Martinelli, um marco aqui na cidade de São Paulo. Ícone. Um ícone, exatamente. E também a criação de uma arena de shows e hotelaria temática. Então, como é que foi esse fórum? O que foi possível já de conseguir? Então, o fórum foi promovido pelo governo do estado, através da Secretaria de Turismo, em parceria com o Invest São Paulo e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nesse fórum internacional, nós apresentamos 34 excelentes oportunidades de investimento no estado no que diz respeito ao turismo, a 14 fundos nacionais e internacionais, 4 fundos nacionais, 10 fundos internacionais. Esses fundos somados, nós estamos falando de mais de 3 trilhões de reais. E as oportunidades que nós apresentamos a esses fundos, somadas, representam mais de 7 bilhões de reais.
Então, nós temos hoje um portfólio organizado das oportunidades para investimento no estado de São Paulo, apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Negócios Internacionais, Investe São Paulo, apoio e parceria com a Câmara do Comércio, com os BRICS e, portanto, mais de 7 bilhões de reais em oportunidades catalogadas, reunidas nesse portfólio que, a partir de agora, numa cooperação técnica com o Ministério do Turismo, passam também a incorporar o portfólio do Ministério do Turismo para as rodadas de negócio que nós desenvolveremos em todo o mundo. E aí esses projetos, por exemplo, até acho que a gente pode focar nesse do Martinelli, pelo tamanho, né, do edifício. O que ele traria, quais que seriam essas readequações na estrutura? Então, o Martinelli é uma dessas oportunidades. Ele está hoje concessionado parcialmente. Nesta concessão, o Grupo Tóquio, que foi o vencedor do certame, está adequando principalmente o rooftop do edifício para que ele tenha um espaço gastronômico, tenha um espaço cultural e as pessoas possam desfrutar da história que envolve o edifício Martinelli e de toda a vista que tem de São Paulo a partir do Martinelli, que é alguma coisa cinematográfica, é alguma coisa espetacular. Então, o Martinelli é uma dessas 34 oportunidades. Temos outras extraordinárias oportunidades no estado de São Paulo, como, por exemplo, ampliação do aeroporto de Guarulhos, o edifício onde está hoje a Secretaria de Turismo, que foi construído e inaugurado no início do século XIX para ser um hotel. E ele foi o Hotel Esplanada, inaugurado no início de 1930, que era o hotel mais elegante, mais charmoso, mais requintado de São Paulo. Ele competia, ele concorria, por exemplo, com o Copacabana Palace. Esse Hotel Esplanada era o hotel onde se hospedava a elite empresarial, a elite do café, a elite artística, a elite política do nosso país. Ele tem um túnel subterrâneo que o liga ao prédio do Teatro Municipal. Esse prédio onde funcionava o hotel, que era o Hotel Esplanada, ele tinha uma orquestra dele. Nele se realizavam os grandes eventos, os eventos mais badalados da sociedade, da alta sociedade paulista, aconteciam nesse hotel. Inclusive, o pai do Antônio Hermílio de Moraes casou-se nesse hotel. E por isso, quando ele faleceu, os filhos compraram o hotel. Ali foi também a sede da Votorantim por alguns anos e depois passou ao Estado. E o governo do Estado estará vendendo esse prédio para que ele volte a ser o Hotel Esplanada, dentro do projeto estratégico do governador Tarcísio de Freitas de revitalização do centro da cidade de São Paulo. Até aproveitando que o senhor trouxe nessa revitalização, tem sido aí uma questão já defendida pelo Tarcísio desde a campanha, até essa ideia de fazer até uma espécie de esplanada, né, como se fosse a esplanada dos ministérios, mas aqui da Secretaria. A Secretaria de Turismo tem tido também algum envolvimento com esse projeto, ou enfim, com os estudos, né, porque ainda estão em curso, tem Claro. algum tipo de... Nani, são duas situações a serem colocadas. Uma é o que você chamou agora de esplanada, que será a sede do governo, a sede administrativa do governo do Estado de São Paulo. É um projeto audacioso, é um projeto valente, é um projeto ousado do governador Tarcísio de Freitas, que será levado a termo e dentro de 5 ou 6 anos ele terá transformado completamente o centro de São Paulo, porque ele vai irradiar a modernidade, a sofisticação, a estrutura, a organização,
Com isso também irradia segurança. Esse espaço central para onde se transferirá a sede administrativa do governo do estado deverá estar empregando mais de 30 a 35 mil servidores. Então você traz um movimento novamente para o centro da cidade com um público que tem um ticket médio alto, diferenciado. Você ativa toda a cadeia imobiliária na região, e aí ativa hotéis, ativa restaurantes, ativa bares, ativa o comércio. No outro lado, nós estamos trabalhando o distrito turístico do centro. O governador Tarcísio de Freitas lançou o primeiro distrito turístico urbano do Brasil, o do centro de São Paulo. Pega o triângulo histórico, o quadrilátero que envolve Sé e República, vai até o Mercadão, que é um dos ícones de São Paulo, entra nele as ruas temáticas, que são ruas de comércio, que serão revitalizadas. Esse perímetro também cooperará para que nós tenhamos, nos próximos 4 ou 5 anos, uma São Paulo, um centro de São Paulo completamente diferente do que nós tínhamos há um ano atrás e temos hoje. De um ano para cá, o centro melhorou muito, os índices da criminalidade e das criminalidade caíram, os índices e os números da segurança pública aumentaram, o centro está mais bem avaliado, o cidadão e o turista estão mais seguros e nós estamos, portanto, no caminho certo. Bom, falando agora de outros programas também da Secretaria, né, tem o Sabor de São Paulo. Então, eu também vou já colocar 2 programas aqui para a gente já discutir nessa mesma resposta. O Sabor de São Paulo e o Creditur. São 2 programas aí vinculados à Secretaria. Então, queria que o senhor contasse um pouquinho como é que eles funcionam. Olha, São Paulo, a cidade de São Paulo, foi identificada num ranking promovido e divulgado pela Bloomberg como a 3ª cidade mais lembrada do mundo quando se fala em gastronomia. E a 4ª quando se fala em cultura. Então ela aparece à frente de Nova York, aparece à frente de Londres. São Paulo é uma das capitais gastronômicas do mundo. E nós, no estado de São Paulo, nos orgulhamos muito dessa cidade de 12 milhões de habitantes, uma das capitais do planeta, uma cidade arrojada, vibrante, pujante, que não para, que não dorme, que tem de tudo, que tem o turismo gastronômico, o turismo cultural, o turismo de negócios, o turismo corporativo, o turismo de saúde e bem-estar. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos alguns dos melhores hospitais do planeta. Nós temos o turismo de compras, o turismo religioso, e o turismo religioso não apenas na capital de São Paulo, nós temos o turismo religioso no estado. Sim. Aparecida recebe mais de 15 milhões de visitantes por ano. Você tem ao fundo do vale, Cachoeira Paulista, por exemplo, e mais para o fundo do vale, Canção Nova e Renovação Católica Carismática. Você tem ali de 22 a 25 milhões de pessoas que visitam essa região por ano fazendo turismo religioso, é o turismo da fé. Mas em São Paulo você tem, por exemplo, o Templo de Salomão, sim, que já recebe mais visitantes por ano do que o Cristo Redentor. Nossa! Então, nós nos orgulhamos dessa cidade de São Paulo, com todas essas características que eu aqui mencionei, que tem 28% do seu território de proteção ambiental. Então você tem, sem sair da capital de São Paulo, da cidade de São Paulo, 28% do território, área de preservação ambiental com Mata Atlântica preservada. Você tem um dos maiores reservatórios de água do estado e do país nessa região, a região, por exemplo, de Parelheiros. Você tem aí trilhas, turismo rural, você tem o turismo náutico e outros eixos de turismo. Ali vicejam 2 comunidades,
uma comunidade, uma colônia alemã já centenária e uma colônia chinesa também já centenária. Portanto, nós temos na cidade de São Paulo a história, a cultura, a arte. Nenhuma outra cidade no Brasil e na América do Sul tem um número de teatros que São Paulo tem um número de peças em cartaz que São Paulo tem o número de museus que São Paulo tem. Agora, nós que nos orgulhamos dessa cidade maravilhosa, nos orgulhamos também de que sejamos mais 644 municípios, e nesses municípios, nós temos 70 estâncias turísticas e 141 municípios de interesse turístico. Então nós temos 211 municípios turísticos no estado de São Paulo. Municípios que recebem um grande fluxo de turistas em todas as regiões do estado. Bom, aproveitando até esse gancho aqui, eu queria que a gente entendesse um pouquinho aqui do nosso estado, quais são os principais polos, né, aqui de turismo, qual que é o tipo de turismo de cada local. Então, você já falou um pouquinho do turismo religioso, né, que tem ali em Aparecida, que recebe aí 15 milhões de turistas por ano, mas que ainda tem aqui também o Templo de Salomão, recebendo também muitos turistas por aqui na cidade de São Paulo. Então, o turismo religioso, a gente já entendeu um pouquinho qual que é esse cenário aqui no estado de São Paulo. Ele é muito forte. O Templo Zulai, aqui em Cotia. É verdade, aqui perto, Que quando você passa do portão para dentro, você está na China. É verdade. Não é? Mas você tinha me perguntado, inclusive, sobre o Sabor de São Paulo. Sabor de São Paulo, isso, a gente acabou indo pro... E eu comecei a falar sobre gastronomia, porque o Sabor de São Paulo é o maior programa de valorização da gastronomia paulista de todos os tempos. Nós reconhecemos no estado 10 regiões gastronômicas e fizemos já em 9 dessas 10 regiões o Sabor de São Paulo, que termina com o Festival Sabor de São Paulo. Durante a semana nós temos capacitação, nós temos press trips, quando jornalistas especializados e da mídia secular, convidados pelo programa, visitam essas regiões, conhecem os nossos produtores locais e regionais, conhecem os nossos estabelecimentos locais e regionais, os nossos chefes principais em cada região e os pratos principais e mais tradicionais em cada região. Com isso, o Sabor de São Paulo já chegou à sua 9ª etapa, vai agora para a 10ª etapa, deve fazer a grande conclusão, o grande encerramento em São Paulo, reunindo as 10 rotas gastronômicas do estado. E junto com isso você me perguntou também sobre o Creditur. Isso. E o que é o Creditur? É o maior programa de crédito da história. O governador Tarcísio de Freitas lançou o programa de crédito porque o governo do estado transfere recursos do seu tesouro para os municípios turísticos para obras de infraestrutura turística. Muito bem. Nesse ano passado, o governador liberou para 2023 e 2024, 400 milhões de reais para que a Secretaria de Turismo pudesse assinar convênios com os municípios turísticos. Mas a demanda ela é muito maior do que essa. Por isso, o governo do estado de São Paulo desenvolveu o Creditur SP, onde você desenvolve São Paulo mais 15 instituições parceiras públicas e privadas que atendem os municípios e atendem a iniciativa privada. Bom prazo de carência, prazo de amortização, juros abaixo dos juros de mercado, sempre com projetos voltados para o desenvolvimento do turismo. Bom, e tem alguma região aqui do estado de São Paulo que vai precisar talvez de mais atenção nesse ano de 2024, que precisa de mais investimentos, alguma que é um pouquinho mais desafiadora? O governador Tarcísio de Freitas elegeu como prioridades para a Secretaria de Turismo, veja, prioridades, não preferência, prioridades, o Vale do Ribeira e o Pontal do Paranapanema. Por que essas duas regiões? Porque elas são as duas regiões com o menor IDH do estado. Junto com essas regiões,
também a direção do governador Tarcísio de Freitas é de que nós trabalhemos na pauta e com todos os instrumentos do turismo o Vale Histórico, que também é uma região pressionada pelo IDH. Então, são 3 regiões do estado pressionadas pelo IDH, com IDH menor do que a média do estado: Vale do Ribeira, Pontal do Paranapanema e Vale Histórico. E nessas 2 regiões, o que tem ali para a gente explorar de turismo? Eu sei que Vale do Ribeira é muito aí conhecido, o Pontal Olha, também, né? Vale do Ribeira, você tem o mundo ali, você tem a maior reserva de Mata Atlântica preservada e contínua do Brasil e do mundo. Você tem ali um turismo ecológico, você tem o turismo de aventura, você tem trilhas, você tem o caminho do Piabiru, que é a estrada mais antiga do mundo. Você tem no Vale do Ribeira o turismo histórico, o turismo gastronômico, você tem quilombos preparados e prontos para receberem visitação. Você tem turismo rural, você tem costa, na costa você tem praia, e São Paulo tem mais de 850 quilômetros de praia e mar. Portanto, São Paulo, se você quiser praia, você tem 850 quilômetros. Você quer serra, quer montanha, você tem a cidade mais alta do Brasil, a segunda cidade mais alta do Brasil. Você tem serras como a da Mantiqueira e a da Bocaina, que são as mais belas do Brasil. Você tem, por exemplo, no Vale do Ribeira, nessa reserva de Mata Atlântica, o que a Amazônia é para o Brasil, o Vale do Ribeira é para o estado de São Paulo. Você tem o turismo náutico, você tem o turismo histórico, está ali no Vale do Ribeira, uma das cidades mais antigas do Brasil. Então, a colonização do Brasil passa por ali, além de nós termos as pegadas dos bandeirantes. A mesma coisa no Vale Histórico. No Vale Histórico você tem o turismo gastronômico, o turismo rural, o turismo religioso. Você tem diversos eixos de turismo, como o turismo histórico e cultural, impressionantes, incríveis. Eu recentemente visitei São José do Barreiro. Quando passei por Areal, tive que parar para, emocionado, fazer uma contemplação naquela paisagem. É uma coisa sensacional, é sobrenatural. Se fosse em qualquer outro lugar do mundo, nós brasileiros estaríamos viajando para lá para ver. E quando eu passei pela cidade, pelas cidades ali no Vale Histórico, eu vi o quê? Os casarões históricos, vi o hotel, eu acho que um dos mais antigos do Brasil, de 1700 e pouco. Nossa. Em atividade, um hotel que nunca fechou, com casarões do século XVII, século XVIII, fazendas onde esteve Dom Pedro I, onde esteve Dom Pedro II, onde esteve a Princesa Isabel, onde nós tivemos páginas importantes da história da abolição da escravatura sendo escritas, histórias importantes da nossa república sendo escritas, do império, enfim. Então, São Paulo é um menu muito diverso quando o assunto é turismo. Bom, como é que tem sido então a relação aqui da pasta com a Alesp? Tem muitos, a gente fala também muitos de projetos, né? Muitos projetos, até o senhor trouxe pra gente a questão das instâncias turísticas e dos municípios, que, se eu anotei certo aqui, são 70 instâncias turísticas e 141 municípios de interesse turístico, né? Então tem muitos, isso daí é um processo que passa aqui pela Alesp para que eles sejam reconhecidos dessa forma. Então, como é que tem sido a relação da Alesp com a Setur? Tem sido possível contribuir bastante ali, tanto vocês, tanto a Secretaria com a Alesp, quanto a Alesp com a Secretaria? O projeto nasce na Alesp. Ele sempre nasce provocado por um projeto de lei apresentado por um deputado estadual. E depois que esse projeto de lei ele é acolhido na Alesp, ele recebe o número, ele começa a tramitar,
ele é enviado para a Secretaria de Turismo para que ela tecnicamente se manifeste. E feita a manifestação técnica, esse laudo, esse projeto, ele retorna para a Assembleia Legislativa, onde ele é apreciado pela comissão temática e apreciado em plenário. Nós temos diversos projetos sendo apreciados, inclusive neste momento. Nossa relação com a Lespe é a melhor possível. Nós temos tido, nas nossas incursões pelo interior, pela Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Ribeira, ou na Serra da Mantiqueira, por exemplo, sempre que tem sido possível, nós temos tido a presença da Assembleia Legislativa representada por um ou por mais deputados estaduais. Então a Assembleia tem sido presente, tem apoiado as iniciativas da Secretaria de Turismo e de forma que essa boa relação, essa absoluta sintonia entre a Lespe e o governo do Estado de São Paulo são, em grande parte, responsáveis pelo bom ambiente que nós temos, não apenas no turismo, mas principalmente no turismo. Secretário, para a gente encerrar aqui nossa conversa, recentemente aí surgiu um vídeo nas redes sociais de uma pessoa dizendo que tinha ali indícios, né? Que ela, para ser sincera, viu ali na cabeça dela, deu uma olhada na região ali de Vinhedo, dizendo que poderia ter um parque da Disney aqui em São Paulo. A gente tem aqui diversos parques temáticos, né, nessa região ali da Serra Azul, né, que junta Vinhedo, Jundiaí, Itupeva e Louveira. A gente vai contar com o parque da Disney aqui em São Paulo? Ali é um distrito turístico. Isso. Ali nós temos, por exemplo, Hopi Hari, por exemplo, Wet n Wild e outros parques. Agora, não há no radar da Disney nada em relação a trazer um parque para o Brasil. E se tivesse, eles também não diriam nunca pra gente. Nunca, jamais, é verdade, certo? Né? Então, como eles não dizem se tem ou se não tem, eu, nesse momento, não trabalho com essa possibilidade, com essa tese, com essa hipótese. Mas esta região é uma região que, se eu fosse o presidente da Disney e tivesse que instalar um parque no Brasil, eu olharia com muita atenção esse distrito turístico. Com certeza. Secretário, obrigada por participar aqui com a gente, tirar todas essas dúvidas, explicar um pouquinho melhor de todo o trabalho que está sendo feito nesse mais de um ano aí de governo aqui de Tarcísio, né? De Tarcísio, a gestão Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo. Agradeço muito. Olha, adorei a nossa conversa. Eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de falarmos um pouquinho sobre turismo e o turismo de São Paulo. E o turismo é a bola da vez. O turismo é o novo petróleo. É isso aí. Então, esse foi o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, falando um pouquinho aí sobre o panorama de turismo aqui no estado de São Paulo, todas essas forças que a gente tem aqui no estado e também as expectativas aí para esse ano, qual vai ser o foco da pasta nesse ano. A gente volta no próximo podcast da Lespe.